regressiva para a chegada do anticristo. A morte do Papa Francisco antecede a volta de Jesus e o mundo está se preparando para a chegada do anticristo, para a chegada daquele que há de trazer a falsa paz e enganarão a muitos, se possível for, até mesmo os escolhidos. A profecia de Apocalipse 17 está se cumprindo perante aos nossos olhos nessa atual geração. Uma profecia descrita há milênios de anos atrás que vai descrever acerca do oitavo rei. O oitavo rei que se levantará agora, após a morte do Papa Francisco. Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13 em diante. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, o Evangelho está sendo pregado no Paquistão, onde cristãos são mortos, onde cristãos são feitos de escravos. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Voltei, novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o canal Portão de Saída. Vocês lembram que ontem eu fiz um vídeo falando sobre a morte do Papa Francisco? E eu fiz a seguinte pergunta: o que os evangélicos vão falar? O que eles vão inventar? Evangélicos são todos mentirosos, viu? Todos mentirosos. Eles mentem para eles mesmos e depois para as pessoas. Deixando claro, não tem um evangélico em questão religiosa que fale a verdade. Primeiro que todo religioso, todo de qualquer vertente, ele está dentro de uma fábrica de mentira, a saber, igreja. E quando eles não têm o que mentir, eles procuram um momento oportunista, usa o oportunismo do momento para falar das profetadas da mentira. E eu falei ontem em que muitos iam vir falar que a morte do Papa Francisco seria o início da chegada do suposto anticristo. Que agora, quando chegar o próximo Papa, quando escolherem o próximo Papa, acredito que este conclave, que é a cerimônia onde escolhe entre os cardeais o próximo Papa da Igreja Católica, não vai demorar muito para isso acontecer. Mas eles vão começar a mentir, já estão mentindo, mas eles vão mentir porque eles são todos mentirosos. Você é evangélico, é? Você é mentiroso. Como é que você me chama de mentiroso, Anthony? Você é, talvez você pensa que você não é. Você é. Existem dois tipos de mentirosos. Existe o mentiroso que mente sem saber que está mentindo. Mente pela mentira de outros. São mentiras que foram contadas e se transformaram em falsas verdades. É a religião. É a religião. É qualquer vertente, principalmente a evangélica. Aí essas pessoas mentem pela mentira de outros, mentira de livros. Esse é o primeiro tipo de mentiroso. Mente para ela mesma e mente para outras pessoas. A pessoa mente para ela mesma e mente para outras pessoas, sem saber que está mentindo. É uma mentira que está lhe afogando aos poucos, assim como um câncer, como uma doença que vai corroendo e a pessoa não sabe. Quando vê, não tem mais jeito. E tem o mentiroso que mente sabendo que ele está mentindo para enganar, extorquir pessoas, que é o picareta, o vigarista. E dentro de igreja o que mais tem é vigarista que mente sabendo que está mentindo. Na verdade, ele não acredita em bosta nenhuma. Ele não acredita em Deus nenhum. E ele inventa um monte de falsas curas, falsos milagres para ganhar dinheiro, porque sabe que pode enganar as pessoas. Que são mais ateus do que eu. Porém, são ateus de má índole. Tá? E tem o mentiroso que mente sem saber que está mentindo. Que talvez seja o caso deste rapaz aqui que eu vou mostrar. Este rapaz aqui, coitado, mentalmente falando, coitado da ideia da mente dele. Nada contra o ser humano dele. Aí ele fica no local baldio, não sei onde é, no meio do mato, em algum canto, falando besteira. Aí você vai escutar o que ele vai falar sobre a morte do Papa Francisco, que vai acontecer depois da morte do Papa Francisco.
Olha que merda, cara. Olha que merda. Até parece que ele é perito, que Deus falou isso pra ele. Mas isso é uma mentira da mente dele e de milhões de pessoas. Vamos ouvir aqui este besterol deste rapaz que se intitula de Vitor Oliveira. Que deve ser, é mais um profeteiro aí da internet. Já falei, eu estou criticando o comportamento, eu estou criticando aqui a ideia religiosa, não ser humano fora. Não sei quem é fora, não me diz respeito. Mas se ele coloca vídeo público no Instagram dele, o vídeo dele é para quê? Para ser compartilhado. Então o vídeo dele é público. Quando eu coloco um vídeo aqui, pode compartilhar onde querer. Pode me criticar ou me elogiar. É público. Então não deve reclamar. Tanto aqui neste vídeo dele, só esse vídeo dele aqui, vocês já vão ouvir, tem 22.200 que deram likes. E mais de 993 pessoas que interagiram no vídeo dele. E todas as pessoas que interagiram no vídeo dele aqui, eu tô olhando aqui, são do mesmo grupo da mentira. Porque assim, um fala e milhares apoiam. Tá? O malandro inventa moda e quem entra é o otário. Cria coisas que não tem nada a ver. Vamos ouvir aqui. Contagem regressiva para a chegada do anticristo. A morte do Papa Francisco antecede a volta de Jesus e o mundo está se preparando para a chegada do anticristo, para a chegada daquele que há de trazer a falsa paz e enganarão a muitos, se possível for, até mesmo os escolhidos. Profecia de Apocalipse 17 está se cumprindo perante aos nossos olhos nessa atual geração. Uma profecia descrita há milênios de anos atrás. Dá uma pausa aqui. Mentira. Mentira. Esse coitado aqui tá mentindo pra ele e pras pessoas. É nada disso. É tudo a mentira mental. Mentira, viu? É mentiroso. Tá mentindo pra ele mesmo e pras pessoas. Olha só. Ele tá dizendo que a morte do Papa Francisco antecede a vinda do anticristo. Quando... Cara, eu sou contemporâneo de 3 papas. Eu passei toda a minha infância, minha adolescência, ouvindo besterol referente ao Papa João Paulo II. Depois eu passei um tempo ouvindo besterol referindo-se ao Papa Bento XVI. Depois Bento XVI renunciou e eu fiquei o tempo todo ouvindo besterol religioso envolvendo o Papa Francisco. Porque muitos diziam, este daí é o anticristo. Ele está agindo igual o anticristo. Eu ouvi várias vezes religiosos evangélicos. Quem fala evangélico assim é o Fábio de Oliveira, eu acho engraçado. Dizendo que o Papa Francisco era o anticristo. Agora, esse bestão aqui, ele está ali dizendo, e ele se emociona. Esse aqui chora de verdade, gente. Isso aqui, quando eu digo que esse daqui mente para ele mesmo e para as pessoas, ele mente para ele mesmo e mente para as pessoas, porque nem ele sabe que ele está mentindo. Esse aqui não. Esse aqui tem jeito de ser uma pessoa que realmente é embriagada com a religião e ele acredita mesmo. Eu não tenho nada contra a fé dele, que ele pode acreditar até numa merda como o Deus dele. Para mim, não me diz respeito. Estou criticando uma propagação mentirosa, que isso ele não tem nenhuma prova do que ele está propagando. É uma mentira. Viu, gente? Isso é uma mentira. Mentira e cabeluda, até que prove o contrário. E aqui quem está falando é um ex-pastor que viveu 25 anos na mentira. E mentia muito, sem saber que estava mentindo. Porque quando eu entendi que eu estava mentindo para mim e mentindo para as pessoas, eu me tornei ateu. Eu saí fora. Eu vi que isso não tem sentido. Tá? Anthony, você mentia muito. Mas eu mentia muito, mas eu não sabia. Eu já falei que tem 2 tipos de mentirosos. E por isso que eu digo que todo e qualquer religioso é mentiroso. Aí se ele vir pra cá e dizer, você tá me chamando de mentiroso baseado em quê? Eu falo, baseado no que você propaga e não pode provar. E que você tá indo pela mentira de outros. Então é mentiroso. Todo e qualquer religioso, todo é mentiroso. E os evangélicos são muito mais ainda. Porque são sensacionalistas, tá? Então, o pau quebra na casa de Noca também. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ele falando besterol dele aqui. Que vai descrever acerca do 8º rei. O 8º rei,
que se levantará agora, após a morte do Papa Francisco. Isso é mentira, viu, gente? Mentira, muito mentira. Cara, isso aqui dá vontade de vomitar. Puta que pariu, cara. O cara falar uma merda dessa dá vontade de vomitar. Isso aqui engana milhares de pessoas. Cara, ele já tá enganado, ele tá embriagado, já tá... Pra não falar uma palavra mais forte, ele já tá embriagado com a religião. A desgraça da religião na mente. Aí ele passa pras pessoas. Enquanto tem a religião, tem sua fé, é normal, cara. Tem lá, é de cada um, é íntimo. Agora passar uma merda dessa. Profecia de milênio. Qual é a prova que ele tem disso? Qual é a prova que esse cara tem disso? E qual é a prova que ele tem que agora vai se levantar? Olha só, ó. Inclusive, possará o lugar a qual era do Papa Francisco. Vocês estão entendendo? Eles estão dizendo que o anticristo é o 8º rei, que vai se empossar no lugar do Papa Francisco. Ou seja, o próximo Papa agora é o anticristo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a embriaguez desgraçada que a religião faz na mente? Aí quando o próximo Papa vir, e não vai demorar, aí vai viver propagando mentira também da Igreja Católica, mentira e mais mentira, mas continua. Quando morrer, aí agora morreu, aí precede o próximo Papa, que é o Anticristo. Assim como esse rapaz está propagando essa mentira aqui, que é uma mentira, viu, gente? É uma mentira, até que prova o contrário. Isso aqui é uma mentira. E assim são milhares que compartilham esses vídeos e começam a mentir. E o Brasil só vai atrasando. Você é um jovem novo, um cara de presença, um cara novo, que poderia estar cursando alguma coisa interessante, importante para ele, para a família dele. Aí tá nessa embriaguez. Aí passando a embriaguez para as pessoas. Olha só. O 8º rei. Esse 8º rei é aquele que dará apoio ao anticristo, o falso profeta. Esse falso rei é um falso profeta que dará apoio ao anticristo. O anticristo é aquele que... Ele está dizendo que o anticristo é aquele que enganarão a muito. O cara nem falar, sabe? O anticristo é aquele que enganarão. É no plural, não é aquele que enganará. Você vê que a maioria desses profeteiros da internet, eles não têm nem estrutura acadêmica. Não sabem nem falar o português, a própria língua portuguesa, que é difícil mesmo. Muito difícil, eu também erro e erro muito. Mas eu não mando propaganda esses besteiróis. São pessoas simples. São pessoas que nem estudaram, cara. Não tem escolaridade nenhuma. Tem profeteiro na internet que não finalizou o 4º ano do ensino fundamental. E do tempo que era chamado de 4ª série do primário. Que hoje é chamado de 4º ano do fundamental. Tem profeteiro na internet, se você não sabe, que é semi-analfabeto. Fala tudo errado. Tudo. 100% do que fala errado. Come todos os S's. São atropeladores do português. Estão entregando profetada. E tem milhares de pessoas no canal. Milhares de pessoas. Aí eles usam Moisés... não sabia falar, mas Deus usava. Jeremias não sabia falar, mas Deus usava. E eles usam isso aí como meta. Que é o esconderijo, né? Que é a única coisa que eles têm para ganhar dinheiro na internet. Porque se fizer um canal para falar de qualquer outra coisa, não tem estrutura nem para falar. Vocês estão entendendo? Enganarão a muitos, se possível for, até mesmo os escolhidos. Aquele que trará a marca 666, você está se recordando, né? Irmãos, não é brincadeira, não é tempo de brincar mais, não é tempo de cochear mais em dois pensamentos. A palavra de... Não dá mais pra ouvir esse rapaz, porque esse rapaz só tá falando besteira aqui. É? Ele falou bosta aqui. Tem outro texto aí, tem outro vídeo aí, que ele chora mesmo, e lágrima desce dos olhos dele. E tem um monte aqui que eu até faço piada. Eu faço piada com um montão aqui. Já fiz piada até com o Marcos Antônio. Já fiz piada com uma profeteira mentirosa. A profeteira da dupla honra. Eu chorando, como se eu estivesse chorando também. Virou piada, né? Virou piada. Porque você não via uma lágrima descer dos olhos. Mas este rapaz aqui, tem um vídeo que vocês vão ver aí. Ele chora mesmo.
A lágrima desce do olho dele. Ali não é colírio, não. Ali é lágrima que desce do olho dele. Então, realmente, ele tem esta fé. Ele acredita nisso. Então, ele é embriagado pela própria religião. Então, ele é aquele mentiroso que está mentindo para ele sem saber que ele está mentindo e mentindo para as outras pessoas. Porque quando você vai para uma plataforma e todo mundo está ali assistindo, ou qualquer pessoa pode assistir, em qualquer lugar do país, e você começa a chorar e passar um tipo de mensagem, você vai estar enganando milhares de pessoas. E hoje é assim, pode observar. É rápido crescer na internet quando é bizarreiro, quando é profeteiro da mentira. Ele pode ser a pessoa semi-analfabeta, como eu falei aqui, não saber falar nada, mas se ele entregou profetada na internet, ele ganha nome, e ele cresce na internet, e ele vai sobreviver somente disso. Esse é até do emprego dele. A maioria é profecia decorada. Ele pega aquela profecia ali e vai falando várias vezes para decorar o que vai falar na frente do celular. Aí depois, quando ele decora, ele usa como estratégia, aí ele vai e fala: olha, Deus está mandando falar isso, e isso, e isso, e isso. E isso, e isso. Mentira. É uma coisa ensaiada para enganar besta. Este rapaz aí, ele mostra alguns vídeos falando de finais dos tempos, de volta de Cristo e disso e daquilo. Coitado, coitado. Vai estudar, cara, vai estudar Jesus, sobre esse Jesus que você acredita, que você vai descobrir que esse cara nunca existiu. Deixa a mão de ser besta, de ser trouxa, invista em você, moço. Para com isso, cara. Ensina uma coisa mais necessária para as pessoas. Para de entregar mentira, cara. Isso é mentira. Isso não existe. Aqui é um ex-pastor que está falando, cara. Que veio de lá, que passou 25 anos acreditando nesta mentira que você está acreditando. Em pleno século XXI. Um jovem em pleno século XXI. Entregando mentira. Agora, o Papa, a morte do Papa Francisco, antecede a vinda do anticristo. Anticristo da tua cara, cara. Anticristo da mentira. Isso nunca existiu. Isso é lenda, rapaz. Isso é ficção, rapaz. Isso é criação romana, rapaz. Deixa a mão de ser trouxa, rapaz. Cara, que merda é essa que tá acontecendo com o Brasil? Essas pessoas não acordam? Não, agora o que vai sair de vídeo é uma semana. Se brincar, até acontecer o conclave, vai ser coisa para mais de mês de conteúdo bizarreiro, mentiroso, de oportunismo religioso. É uma avalanche, não se fala de outra coisa agora no meio evangélico, a não ser a morte desse Papa. E agora vai ser isso. Quase todos esses canais vão falar o tempo todo disso. E vão esquecer um pouco do Miguel, né? Do charlatãozinho lá, Mirim. Vamos esquecer um pouco dele, né? Porque ultimamente, esses canais religiosos aí só estão descendo a ripa no Miguel. E eles que estão criando o veneno, criando a cobra. E quando a cobra começa a morder, a ser peçonhenta, agora eles querem bater na cobra. Eles querem destruir a cobra. É o que está acontecendo com o menino, o profeteiro Mirim mentiroso. Eles que criaram. Foi eles que criaram. Tá? E agora eles estão tentando derrubar o menino. Porque realmente eles sabem que eles são mentirosos e o menino também é. Pronto. Aí, agora vamos aproveitar o Papa para falar sobre anticristo, vinda de Cristo e não sei o que, e besterol. E enquanto eles fazem isso, eles estão alimentando quem? Mala cheia, continua ganhando dinheiro, às custas de gente trouxa. Marco tá lhe enganando, continua ganhando dinheiro. RR da mentira, continua ganhando muito dinheiro. O Valdemiro continua ganhando muito dinheiro. O morcego continua ganhando muito dinheiro, às custas de gente trouxa. Quem gosta desses caras? O Sally, tá? E outros que tem aí na internet. Eles gostam quando
Vem uma chuva de besterol religioso para continuar enganando o trouxa. Aí você pega aí um vídeo desse, tem milhares e milhares de pessoas comentando. E os comentários, amém, glória a Deus, temos que estar preparados, Jesus está voltando, é verdade, este Papa, depois da morte deste Papa agora, que já antecedeu a vinda de Cristo. E guerra não para, nunca parou e não para, cara. Os hospitais lotados de pessoas doentes. Não tem um miserável desse. Não tem um miserável desse. Que vai para um hospital orar por uma criança que está lá morrendo. É? Tem um vídeo. Eu recebi um vídeo. Não sei se é um vídeo. Acho que é um vídeo antigo. De 2 policiais salvando uma criança engasgada. Esses sim são anjos, cara. E eles fazem ali até respiração boca a boca. Um deles faz. E a criança engasgada e as pessoas lá torcendo pra a criança desengasgar. E eles batendo na costinha da criança ali, com muito jeito, com muito cuidado. E os 2 policiais conseguiram salvar aquela criança. É isso que esses religiosos miseráveis teriam que fazer, orando. Mas não, eles não fazem, sabe por quê? Porque não tem fé bosta nenhuma. E se tiver, não funciona. E não, agora fica falando besteira na internet. Mas como é que o Antônio Galvão não vai falar? Como é que eu não vou falar? Eu estou criticando o comportamento. E este comportamento para mim é podre. Eu estou criticando uma ideia. E esta ideia é podre. Tome vergonha na sua cara e vá estudar e vá cursar uma coisa que tenha mais proveito, cara. Um cara novo. Esse meu filho falava a mesma coisa, que com certeza deve ter idade de ser meu filho. Que merda é essa na sua mente, cara? Essa não é mentira. Que anticristo bosta nenhuma, rapaz. Fico por aqui, mas eu não tô zangado não, viu? Fico por aqui, mas eu volto novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antônio Galvão.